ficar em pé de igualdade com o homem, pois até em países de cultura mais avançada continuam a negar-lhe regalias políticas e a exigir-lhe autorização do marido para que possa praticar diversos atos de natureza civil. Chegará o dia em que, completamente emancipada, a mulher venha a desfrutar os mesmos direitos do homem. Sim, diz-lo a doutrina espírita, visto que não existem razões em contrário. Entretanto, preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete, de conformidade com suas aptidões, porquanto, se tudo é lícito a ambos, cabe ao bom senso determinar o que seja mais conveniente ao homem e à mulher, para a perfeita harmonia no lar e, consequentemente, no corpo social. Querendo, talvez, compensar-se do longo período de escravização a que foi submetida, a mulher moderna está agora cometendo um grave erro, o de subestimar ou mesmo rejeitar a sublimidade das funções que lhe foram destinadas pela providência, masculinizando-se no pior sentido. Troca as alegrias sacrossantas do lar pelos gozos turvos do mundanismo, imita o homem em seus desvarios e licenciosidades e deixa de dar aos filhos atenção e o carinho devidos, perdendo, ipso facto, o seu amor e o seu respeito, e, o que é pior, contribuindo, em grande parte, para que eles, os filhos, sentindo-se desprezados, se revoltem contra a vida. Como prova esse trágico fenômeno a que se convencionou chamar juventude transviada. Acreditamos, todavia, que esse estado de coisas seja transitório. A mulher acabará compreendendo que, para ser verdadeiramente feliz, deve voltar a ocupar-se dos seus deveres de esposa e de mãe, enquanto o homem, descendo do pedestal de pretensa superioridade em que se colocou, há de tributar-lhe o merecido apreço, convencido, finalmente, de que sua companheira faz jus às mesmas prerrogativas humanas, pois, em última análise, é a sua cara metade. Capítulo 9, questão 817 e seguintes. 34. A lei de liberdade. O homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta, e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Isto posto, todo e qualquer costume, que torne uma pessoa completamente sujeita a outra, constitui uma iniquidade contrária à lei de Deus. Durante muito tempo, aceitou-se, como justa, a escravização dos povos vencidos em guerras, assim como foi permitido, pelos códigos terrenos, que homens de certas raças fossem caçados e vendidos, quais bestas de carga, na falsa suposição de que eram seres inferiores e, talvez, nem fossem nossos irmãos em humanidade. Coube ao cristianismo mostrar que, perante Deus, só existe uma espécie de homens e que, mais ou menos puros e elevados eles o são, não pela cor da epiderme ou do sangue, mas pelo espírito, isto é, pela melhor compreensão que tenham das coisas e principalmente pela bondade que imprimam em seus atos. Felizmente, de há muito que a escravatura foi abolida e, com ela, o privilégio que tinha o senhor de poder maltratar impunemente o escravo, ou mesmo matá-lo, se assim lhe aprouver-se. Agora, todos somos cidadãos, podendo dispor, livremente, de nossos destinos. A liberdade de pensamento e a de consciência, por se inscreverem, também, entre os direitos naturais do homem, conquanto padeçam, ainda, aqui, ali e acolá, certas restrições e repressões, vêm alcançando, igualmente, notáveis progressos. De século para século, menos dificuldade encontra o homem para pensar sem peias e, a cada geração que surge, mais amplas se tornam as garantias individuais no que tange à inviolabilidade do foro íntimo. O sistema do creu ou morre, que alguns retrógrados desejariam ver restabelecido, está definitivamente superado e não voltará jamais. De jeito nenhum. Vingam e viçam,
Hoje, ideias bem diferentes. Nas dissensões religiosas, as chamas das fogueiras foram substituídas pelas luzes do esclarecimento, e na catequese filosófica ou política, estejamos certos, daqui para o futuro, buscar-se a empregar, cada vez mais, a força da persuasão ao invés da imposição pela força. Sinais evidentes desta evolução, temos-los. A. Na orientação que os dois últimos papas, João XXIII e Paulo VI, deram à Igreja Católica, inclinando ao liberalismo e à tolerância, como provam as decisões tomadas no Concílio Ecumênico recentemente encerrado, entre elas, a extinção do famigerado Index Librorum Prohibitorum, ou seja, o rol dos livros proibidos pela Congregação do Santo Ofício, no qual eram incluídas todas as obras que, embora edificantes, infirmassem ou contradissessem a sua doutrina. B. Na linha adotada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a optar pela propaganda ideológica como meio mais eficaz de atrair os povos para o socialismo, em lugar da conquista pelas armas, como fazia até há alguns anos. Sem dúvida, estamos ainda muito distantes de uma vivência mundial de integral respeito às liberdades humanas, todavia, já as aceitamos como um ideal a ser atingido, e isso é um grande passo, pois tal concordância há de levar-nos, mais dia, menos dia, a esse estado de paz e de felicidade a que todos aspiramos. Capítulo 10. Questão 825 e seguintes. 35. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Problema fundamental da filosofia ética e psicológica, vem sendo estudado e discutido acaloradamente desde os primeiros séculos de nossa era, dando ensejo a que se formulassem, a respeito, várias doutrinas dispares e antagônicas até. Acham alguns que o livre-arbítrio é absoluto, que os pensamentos, palavras e ações do homem são espontâneos e, pois, de sua inteira responsabilidade. Evidentemente, laboram em erro, porquanto não há como deixar de reconhecer as inúmeras influências e constrangimentos a que, em maior ou menor escala, estamos sujeitos, capazes de condicionar e cercear a nossa liberdade. No extremo oposto, três correntes filosóficas existem que negam peremptoriamente o livre-arbítrio: o fatalismo, o predestinacionismo e o determinismo. Os fatalistas acreditam que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa sobrenatural, cabendo ao homem apenas o regozijar-se, se favorecido com uma boa sorte, ou resignar-se, se o destino lhe for adverso. Os predestinacionistas baseiam-se na soberania da graça divina, ensinando que desde toda a eternidade algumas almas foram predestinadas a uma vida de retidão e, depois da morte, a bem-aventurança celestial, enquanto outras foram de antemão marcadas para uma vida reprovável e, consequentemente, pré-condenadas às penas eternas do inferno. Se Deus regula, antecipadamente, todos os atos e todas as vontades de cada indivíduo, argumentam como pode este indivíduo ter liberdade para fazer ou deixar de fazer o que Deus terá decidido que lhe venha a fazer? Estas duas doutrinas, como se vê, reduzem o homem a simples autômato, sem mérito nem responsabilidade, ao mesmo tempo que rebaixam o conceito de Deus, apresentando a feição de um déspota injusto, a distribuir graças a uns e desgraças a outros, unicamente ao sabor de seu capricho. Ambas repugnam às consciências esclarecidas, tamanha a sua aberração. Os deterministas, a seu turno, sustentam que as ações e a conduta do indivíduo, longe de serem livres, dependem integralmente de uma série de contingências a que ele não pode furtar-se, como os costumes, o caráter e a índole da raça que pertença, o clima, o solo e o meio social em que viva, a educação,
os princípios religiosos e os exemplos que receba, além de outras circunstâncias não menos importantes, quais o regime alimentar, o sexo, as condições de saúde, etc. Os fatores apontados acima são, de fato, incontestáveis e pesam bastante na maneira de pensar, de sentir e de proceder do homem. Assim, por exemplo, diferenças climáticas, de alimentação e de filosofia, fazem de hindus e americanos do norte tipos humanos que se distinguem profundamente, tanto na complexão física, no estilo de vida, como nos ideais. Via de regra, a fortuna nos torna soberbos, enquanto a necessidade nos faz humildes. Um dia claro e ensolarado nos estimula e alegra, contrariamente a uma tarde sombria e chuvosa, que nos deprime e entristece. Uma sonata romântica nos predispõe à ternura, ao passo que os acordes marciais nos despertam ímpetos belicosos. Quando jovens e saudáveis, estamos sempre dispostos a cantar e a dançar. Já na idade provecta, preferimos a meditação e a tranquilidade, etc. Daí, porém, a dogmatizar que somos completamente governados pelas células orgânicas, de parceria com as impressões, condicionamentos e sanções do ambiente que nos cerca, vai uma distância incomensurável. Com efeito, há em nós uma força íntima e pessoal que sobrecede e transcende a tudo isso, nosso eu espiritual. Esse eu, ser moral ou alma, como quer que lhe chamemos, numa criatura de pequena evolução espiritual, realmente pouca liberdade tem de escolher entre o bem e o mal, visto que se rege mais pelos instintos do que pela inteligência ou pelo coração. Mas, à medida que o se esclarece, que domina suas paixões e desenvolve sua vontade nos embates da vida, adquire energias poderosíssimas que o tornam cada vez mais apto a franquear obstáculos e limitações, sejam de que natureza forem. Não é só. Habilita-se também a pesar as razões e medir consequências, para decidir sempre pelo mais justo, embora desatendendo, muitas vezes, aos seus próprios desejos e interesses. Um dia, como Cristo, poderá afirmar que já venceu o mundo, pois, mesmo faminto, terá capacidade de, voluntariamente, abster-se de comer, conquanto ordemente ofendido, saberá refrear sua cólera e não revidar a ofensa, e, ainda que todos ao seu derredor estejam em pânico, manterá, imperturbável, sua paz interior. Capítulo 10, questão 843 e seguintes. 36. Fatalidade e destino. Fatalidade e destino são dois termos que se empregam, a miúde, para expressar a força determinante e irrevogável dos acontecimentos da vida, bem assim o arrastamento irresistível do homem para tais sucessos, independentemente de sua vontade. Estaríamos nós, realmente, à mercê dessa força e desse arrastamento? Raciocinemos. Se todas as coisas estivessem previamente determinadas e nada se pudesse fazer para impedi-las ou modificar-lhes o curso, a criatura humana se reduziria a simples máquina, destituída de liberdade e, pois, inteiramente irresponsável. Subsequentemente, os conceitos de bem e mal ficariam sem base, tornando nulo todo e qualquer princípio ditado pela moral. Ora, é evidente que, quase sempre, nossas decepções, fracassos e tristezas decorrem, não de nossa má estrela, como acreditam os supersticiosos, mas pura e simplesmente de nossa maneira errônea de proceder, de nossa falta de aptidão para conseguir o que ambicionamos, ou por uma expectativa exageradamente otimista sobre o que este mundo nos possa oferecer. Importa reconhecermos, entretanto, que, embora grande parte daquilo que nos acontece sejam consequências naturais de atos consciente ou inconscientemente praticados por nós, ou por outrem, com ou sem a intenção de atingir-nos, vicissitudes, desgostos e aflições há que nos alcançam sem que possamos atribuir-lhes uma causa cognoscível, dentro dos quadros de nossa existência atual. Sirvam-nos de exemplos certos acidentes pessoais, determinadas doenças e aleijões,
desastres financeiros absolutamente imprevisíveis, que nenhuma providência nossa ou de quem quer que seja teria podido evitar, ou o caso de pessoas duramente feridas em suas afeições ou cujos reveses cruéis não dependeram de sua inteligência, nem de seus esforços. As doutrinas que negam a pluralidade das existências, impossibilitadas de apresentar uma explicação satisfatória para essa importante questão, limitam-se a dizer que os desígnios de Deus são imperscrutáveis, ou a recomendar paciência e resignação aos desgraçados, como se isso fosse suficiente para saciar a sede das mentes perquiridoras e tranquilizar os corações dilacerados pela dor. A doutrina espírita, ao contrário, com a chave da reencarnação, faz-nos compreender claramente o porquê de todos os problemas relacionados com a nossa suposta má sorte. Os acontecimentos que nos ferem e magoam, no corpo ou na alma, sem causa imediata nem remota nesta vida, longe de se constituírem azares da fatalidade ou caprichos de um destino cego, são efeitos da lei de retorno, pela qual cada um recebe de volta aquilo que tem dado. Em anteriores existências, tivemos a faculdade de escolher entre o amor e o ódio, entre a virtude e o vício, entre a justiça e a iniquidade. Agora, porém, temos que sofrer, inexoravelmente, o resultado de nossas decisões, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando assim não seja, as dificuldades e os sofrimentos por que passamos fazem parte das provas por nós mesmos escolhidas, antes de reencarnarmos, com o objetivo de desenvolver esta ou aquela boa qualidade de que ainda nos ressentimos, ativando, de start, nosso aperfeiçoamento, a fim de merecermos acesso a planos mais felizes onde a paz e a harmonia reinam soberanamente. Em suma, algumas circunstâncias graves, capazes de ensejar nosso progresso espiritual, podem, sim, ser fatais, mas já vimos que somos nós próprios, no exercício do livre-arbítrio, que lhe geramos as causas determinantes. Nosso presente nada mais é, portanto, que o resultado de nosso passado, assim como nosso futuro está sendo construído agora, pelos pensamentos, palavras e ações de cada momento. Tratemos, então, de dignificar nossa presença face da terra, agindo sempre em conformidade com as leis divinas, para que nossas agruras de hoje se transformem, amanhã, somente em bênçãos e alegrias, bem-estar e tranquilidade. Capítulo 10. Questão 851 e seguintes. 37. Como conquistar a prosperidade? Indagação de Kardec. Pessoas há que parecem favorecidas pela sorte, pois tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Resposta de seus instrutores espirituais, de ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor em suas empresas. Aí está. A aparente boa sorte nada mais é que o resultado de uma conduta inteligente à face das vicissitudes terrenas. Se quisermos prosperar, urge, antes de mais nada, que nos determinemos claramente o objetivo a ser alcançado. Não pode ter ímpeto de subir quem não tem orientação. Aquele que não sabe para onde vai, acaba por acomodar-se à situação em que está, deixando passar as horas, os dias e os anos na mais completa passividade. Outros sim, não devemos esperar, ingenuamente, que nos convidem a participar do banquete da vida. Quando ficamos na expectativa da ocasião oportuna para intentarmos algo, geralmente ela não chega. É preciso partir em direção do triunfo desejado, arrostando sacrifícios, desafiando contingências, criando, enfim, as oportunidades que almejamos, tendo sempre na lembrança aquela máxima que nos adverte: há poucos bancos com sombra no caminho da glória. Quase todas as pessoas têm aspirações, desejos, poucas, entretanto, as que se propõem chegar à meta de seus sonhos. Diariamente desperdiçam ensejos de se melhorarem, renovam promessas e intenções, mas o certo é que jamais chegam a realizá-las. Cumpre estejamos advertidos, também,
de que apreciável parte do que fazemos é produto ou resultado de influências que outros exercem em nós e muitas de nossas atitudes são o reflexo desse poder. Inconsciente ou conscientemente, imitamos, amoldamos, copiamos os atos e pensamentos de outras pessoas. Assim, pois, se pretendemos classificar-nos entre os homens de primeira ordem, não devemos louvar-nos nos indolentes, nem nos negligentes, menos ainda nos pessimistas, que façam diminuir o nosso interesse pelas coisas grandiosas, inclinando-nos para a mediocridade e o comodismo. Inspiremo-nos, isto sim, naqueles que mostram possuir uma vontade poderosa, dominante, e que por ela conseguiram vencer suas próprias fraquezas e deficiências, chegando a ocupar lugares de destaque, valor e distinção. Investiguemos como e por que essas pessoas conseguiram sobrepor-se a todas as adversidades, como e por que se tornaram verdadeiros luminares, escrevendo, com seus exemplos, episódios sublimes de paciência, firmeza e pugnacidade. Procuremos conhecer a biografia dessas criaturas vitoriosas que se constituíram paradigmas para a humanidade e sigamos-lhes, corajosamente, as pegadas. Como disse o grande Rui Barbosa, a vida não tem mais que duas portas, uma de entrar, pelo nascimento, outra de sair, pela morte. Então breve trajeto cada um há de acabar a sua tarefa. Com que elementos? Com os que herdou e os que cria. Aqueles são a parte da natureza. Estes, a do trabalho. Ninguém desanime, pois, de que o berço lhe não fosse generoso, ninguém se creia malfadado, por lhe minguarem de nascença saberes e qualidades. Em tudo isso não há surpresas, que se não possam esperar da tenacidade e santidade do trabalho. Qualquer, portanto, concluímos nós traço, nos limites de sua energia moral, pode reagir sobre as desigualdades nativas e, pela fé em si mesmo, pela atividade, pela perseverança, pelo aprimoramento constante de suas faculdades, igualar-se e até mesmo sobrepujar os que a natureza ou a sociedade melhor haviam aquinhoado. Nesse aprimoramento, não devem ser esquecidas certas virtudes a que poderíamos chamar domésticas, como a pontualidade, a delicadeza, a sobriedade, a ética profissional, etc., de que necessitamos para o uso cotidiano, pois muitos homens mentalmente superiores têm fracassado em seus empreendimentos por negligenciarem de tais predicados. Faz-se mister, ainda, que adquiramos o hábito da economia e nele nos adestremos. Não certamente, como alguns indivíduos, que se privam do útil e até do necessário, só para ficarem mais ricos, nem tampouco procedendo como aqueles que gastam tudo quanto possuem, e às vezes mesmo que não possuem, perdulariamente, em coisas supérfluas ou no aprazimento de vícios perniciosos e vaidades tolas. Esses dois extremos são deformações infelizes. O ideal está no meio termo, não ser pródigo, nem avarento, mas criterioso no gastar, graduando as necessidades na proporção das rendas que se tenham, de sorte que haja sempre algumas sobras, para com elas formar um pecúlio que nos ponha a salvo das incertezas do amanhã. Mas, fixemos bem isto, não é apenas o dinheiro que devemos poupar. Há outros bens de maior valia que precisam e devem ser poupados com mais cuidado ainda. É o tempo, que não convém ser malbaratado à toa, mas sabiamente aproveitado na aquisição de novos conhecimentos e experiências que nos enriqueçam a personalidade. São as energias físicas e espirituais, que não devem ser dissipadas loucamente em noites mal dormidas, na satisfação de prazeres desonestos, pois tais desregramentos, sobre serem contrários aos princípios da moral cristã, arruinam a saúde, roubam a paz interior e aviltam a dignidade humana. Ao contrário do que a alguns possa parecer, o progresso é ilimitado, infinito, existindo sempre mil e uma possibilidades de realizações bem inspiradas, capazes de nos premiarem com o êxito e a prosperidade. Assumamos, portanto, uma atitude de otimismo e de autoconfiança e marchemos, resolutos, para frente,
sempre para frente, na convicção plena e inabalável de que a vida é bela e boa e venturosa, para todos aqueles que a saibam viver. Capítulo 10, questão 864. 38. Conhecimento do futuro. Pode o homem conhecer o seu futuro? E, se pode, deve procurar conhecê-lo. Eis aí duas perguntas interessantíssimas, às quais responde a doutrina espírita da seguinte maneira: essa possibilidade, se bem que muito relativa, existe, sim, já que as pessoas trazem, ao nascer, certas tendências, aptidões e qualidades inatas, cujas manifestações, mais ou menos evidentes, permitem prever, até certo ponto, o que serão ou o que farão na vida. Afora isto, porém, tudo mais será bem mais difícil, por duas razões. Primeira, grande parte de nossa sorte futura ainda não está nem poderia estar delineada, semelhando-se a páginas em branco de um livro parcialmente anotado. É que se todo sucesso tem uma causa, reciprocamente, cada causa produz determinado efeito. Destarte, os acontecimentos porvindouros de nossa existência vão depender do que estivermos fazendo agora, com as modificações provocadas por aquilo que formos fazendo de instante a instante. Segunda, as circunstâncias a que chamaríamos inevitáveis, ligadas ao nosso karma, débitos ou créditos perante a justiça divina, resultantes de nosso procedimento em encarnações anteriores, por outro lado também não podem ser-nos desvendadas, pois, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não agiria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Kardec. Algumas vezes, entretanto, o futuro pode ser revelado, e o tem sido. É quando a revelação favoreça a consumação de algo em benefício da humanidade. Importa esclarecer, todavia, que, embora muitos fatos possam ser previstos, por constarem dos planos das entidades espirituais que, como prepostos de Deus, dirigem os destinos do mundo ou têm sob sua tutela este ou aquele setor das atividades humanas, o livre-arbítrio das pessoas diretamente ligadas a esses fatos é sempre respeitado, de modo a que, em última instância, tenham plena liberdade de cumprir ou não as tarefas que lhes estavam assinaladas, assim como de resistirem ou cederem, como no caso de Judas, a um alvitre que poderá acarretar-lhes as mais dolorosas consequências. Isto deixa claro que ninguém é constrangido, de forma absoluta, a obrar desta ou daquela maneira, e que ninguém, jamais, ha sido predestinado a praticar um crime ou qualquer outro ato delituoso que envolva responsabilidade moral. O que sucede é que cada um é tentado segundo suas próprias concupiscências, conforme diz o Evangelho, e como quem se aproxima de uma forja acesa a grande probabilidade tem de se queimar, também ambicioso pode sucumbir ante uma situação que lhe exacerbe a cobiça, e assim por diante. Sempre que, algo de suma importância deva necessariamente acontecer, e aquele ou aqueles que seriam os possíveis agentes não se mostrem à altura, ou se tenham desviado de modo próprio do caminho que os levaria a tal objetivo, as referidas entidades espirituais sabem como encaminhar as coisas de maneira que outrem lhes tomem lugar, o mesmo acontecendo quando, inversamente, o desfecho aqui deva ser outro. O interesse, diríamos melhor traço, a curiosidade que tantos demonstram em conhecer o seu futuro apresenta sérios inconvenientes. Um deles, o de contribuir para que espertalhões sem escrúpulos façam da astrologia, da cartomancia, da necromancia, da quiromancia, da vidência, etc., rendosos meios de vida. Outro, a sôfrega expectativa de um evento feliz, a falta de iniciativa e de ação, julgadas desnecessárias, face à segurança de um porvir próspero e venturoso,
do que podem resultar terríveis decepções, ou, ainda, o desespero, se não mesmo a loucura e o suicídio ante um funesto presságio. O espiritismo, humilde e injustamente confundido com as práticas adivinhadeiras, saibam-no de uma vez por todas, não as utiliza nem as recomenda, pelo contrário, desaconselha-as aberta e veementemente, pois, embora admita a possibilidade de eventuais revelações do futuro, subordina-as a estas duas condições. 1. A espontaneidade. 2. Um fim sério que as justifique, em conformidade com os desígnios providenciais. Capítulo 10º, questão 868 e seguintes. 39. Direito e justiça. Direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois, se aquele significa o que é justo, esta se traduz por conformidade com o direito. Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem, porque, ignorando ou desprezando a lei de Deus, outorgada para a felicidade universal, a justiça humana ha feito leis prescrevendo como direitos umas tantas práticas que favorecem apenas os ricos e poderosos, em detrimento dos pobres e dos fracos, o que implica tremenda iniquidade, assim como há concedido a alguns certas prerrogativas que de forma nenhuma poderiam ser generalizadas, constituindo-se, por conseguinte, em privilégios, quando se sabe que todo privilégio é contrário ao direito comum. O escravismo, com todas as crueldades que lhe eram peculiares, foi por muito tempo consagrado como coisa legal, isto é, um direito assegurado pelos sistemas sociais vigentes por mais de um milênio. O assassínio igualmente tem sido utilizado, em inúmeros casos, qual um direito, não apenas pelos indivíduos como pela própria sociedade. O jus primae noctis, na Idade Média, dava ao barão feudal o direito de deitar-se com a noiva dos seus servos antes que ela se juntasse ao noivo. No século XVII, quando era costume todos os homens portarem um instrumento mortífero, pois tinham que estar preparados para matar ou ser mortos, aos nobres cabia o direito de se armarem com espadas de 1 metro de comprimento, enquanto os plebeus só podiam usar punhais de até 30 centímetros. Nações houve e talvez ainda haja, cuja governança, por direito expresso em suas constituições, só podia ser exercida por alguém de determinada confissão religiosa, com exclusão das demais. O exercício de cargos eletivos, em muitos países, era ou ainda é um direito civil reservado exclusivamente aos proprietários. Regimes de trabalho especiais, aposentadorias especiais, gratificações especiais, imunidades especiais, isenções especiais, licenças especiais, etc., são outros tantos direitos sacramentados por leis, em um e outro hemisfério. Ora, esses modos de agir, conquanto baseados na jurisprudência terrena, não se harmonizam com a verdadeira justiça, a justiça natural, que o Divino Mestre Jesus sintetizou na máxima: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Mate 7:12. Se aplicássemos em nossas relações sociais, em toda e qualquer circunstância, jamais erraríamos. Ninguém deseja para si senão o que é agradável, bom e útil. Assim, se cada qual procedesse com seus irmãos de conformidade com aquela regra, é evidente que só lhes faria bem, resultando daí a extinção do egoísmo, que é a causa máter de quase todos os atritos e conflitos que infelicitam a humanidade. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, comenta Kardec, capítulo 11º, questão 876, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Talvez nos digam que se os homens atribuírem a si mesmos, indistintamente, iguais direitos, a hierarquia de poderes será desfeita e então o caos, e não a ordem, é que prevalecerá no complexo social.
Respondemos com as vozes do alto: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que a mereçam por suas virtudes. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida, quando a autoridade for deferida à sabedoria. Questão 878. Com efeito, não há razão para temer-se que o reconhecimento da igualdade dos homens possa prejudicar a organização social. Muitos costumes do passado, que hoje consideraríamos bárbaros e monstruosos, foram julgados direitos naturais, conformes aos códigos da época, e sua supressão, ao invés de arruinar a sociedade, vem-na tornando cada vez mais perfeita, aproximando-a, pouco a pouco, do estado ideal. À medida que os homens progridem em moralidade, melhores concepções vão tendo acerca de tudo, de sorte que, quando o cristianismo se haja implantado, de verdade, em cada coração, o direito e a justiça confundir-se-ão finalmente, fundamentando-se numa só norma: ama a teu próximo como a ti mesmo, pois em tal consiste toda a lei e os profetas. 40. O direito de propriedade. A doutrina espírita nos ensina que o direito de viver é o primeiro de todos os direitos do homem, cabendo-lhe, subsequentemente, também o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar. Se todos os homens fossem previdentes e, ao invés de malgastar seus rendimentos no vício e no luxo, tratassem de formar um pecúlio com que assegurar a tranquilidade de sua velhice, a sociedade não teria que arcar, como hoje acontece, com o pesado ônus da manutenção de tantas criaturas do que chegam ao fim de seus dias na maior indigência, precisadas de teto, alimento, agasalho, remédio, etc. O desejo de possuir, com o fim de resguardar-se das incertezas do futuro, não justifica, entretanto, os meios que certos homens sonham empregar para conseguir bens de fortuna. Propriedade legítima, diz o Espiritismo, só é aquela que foi conseguida por meio do trabalho honesto, sem prejuízo de ninguém. Ora, se pudesse investigar a origem de muitas fortunas acumuladas nas mãos de determinadas famílias, verificar-se-ia, com horror, que são frutos de roubos vergonhosos, traficâncias infames e crimes execráveis. O tempo, porém, tudo santifica, de sorte que, após algumas gerações, tais haveres se transformam em sagrado e inviolável patrimônio, defendido com unhas e dentes pelos netos e bisnetos dos ladrões, traficantes e criminosos que o erigiram. Não raro, essas fortunas se transferem, por herança, a pessoas que solicitaram, no plano espiritual, a oportunidade de voltar ao proceno da terra para dar-lhes uma aplicação nobre, proporcionando assim uma reparação àqueles que inicialmente as adquiriram mal, reparação essa que, se efetuada, lhes suavizaria os remordimentos de consciência. Quase sempre, todavia, não resistem ao fascínio das riquezas e, longe de corresponderem ao que delas se esperava, deixam-se tomar pela cobiça, tratando de aumentar, egoisticamente, aquilo que receberam. Da afirmação do mestre, de que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Marte, 19:24. Neste mundo e no grau evolutivo em que nos encontramos, a aquisição e a defesa da propriedade individual devem e precisam ser consagradas, porque a ambição é, e tão cedo não deixará de sê-lo, um dos mais fortes sentimentos humanos, constituindo-se, mesmo, em mola propulsora do progresso. Pretender-se que, a curto prazo, o homem renuncie aos interesses pessoais em nome de um ideal igualitário, é desconhecer-lhe a natureza e esperar o impossível.
Tanto assim que a União Soviética, onde essa prerrogativa democrática foi proscrita, começa a admitir ser isso um erro, um entrave ao seu desenvolvimento, dispondo-se a uma revisão do assunto, de modo a reinstituir o direito de propriedade, por ser ele o mais poderoso estímulo à produtividade do indivíduo. O que de melhor se deve fazer não é confiscar os haveres de quem quer que seja, mas aperfeiçoar nossas leis, criando condições para que aumente o número de proprietários, mediante uma participação mais equitativa da riqueza. À medida que se adianta espiritualmente, o homem passa a compreender que, em última análise, ninguém é dono de nada, pois tudo pertence a Deus, sendo, todos nós, meros usufrutuários dos bens terrenos, já que eles não poderão seguir conosco, de forma alguma, além das fronteiras da morte. Por conseguinte, se a providência nos confia, por determinado período, não é para que os utilizemos em proveito exclusivamente familiar, mas para que aprendamos a movimentá-los em benefício de todos, dando-lhes uma função social. Filhos que somos do Pai Celestial e portanto cordeiros do universo, dia virá, se bem que assaz longínquo, quando, libertos, por merecimento, do ciclo de reencarnações em mundos grosseiros como o nosso, haveremos de tornar-nos puros espíritos, tendo por moradas suaves e maravilhosas esferas siderais. Será, então, com imensa autopiedade que nos recordaremos desta fase de nossa evolução em que tão grande é o nosso apego a uns pedacinhos de chão lamacento e tão desesperada a nossa luta por uns papeizinhos coloridos, estampados na casa da moeda. Capítulo 11, questão 880 e seguintes. 41. Esmola e caridade, primeiro. Esmola e caridade são tidas, por alguns, como uma só e mesma coisa, enquanto para outros a primeira seria apenas uma faceta da segunda, ou melhor, uma de suas múltiplas manifestações. Por outro lado, há quem considera a esmola um constrangimento para aquele que dá e uma humilhação para o que a recebe, negando, assim, seu caráter filantrópico. Do ponto de vista espírita, pode haver esmola sem caridade, esmola com caridade é caridade sem esmola, dependendo tudo dos sentimentos que acompanham ou inspirem o modo de agir das criaturas. Antes, porém, de dar prosseguimento à tese que nos propomos desenvolver, conceituemos um e outro termo. Esmola, para nós, é a coisa que se dá, como dinheiro, comida, remédio, vestimenta, etc., enquanto caridade é essencialmente amor. Não amor a nós mesmos, egoísmo, mas amor ao próximo, altruísmo. Feita essa distinção, aliás necessária, ser-nos-á fácil demonstrar agora o que afirmamos linhas acima. Entre as esmolas sem caridade incluem-se as doações arrancadas contra a vontade, por injunções a que, apesar a vítima não pôde resistir nem esquivar-se, os auxílios dados com fins propagandísticos, seja para fazer cartaz em períodos pré-eleitorais, seja para exaltação da própria personalidade, visando a granjear fama de santo ou de benemérito, os donativos feitos com total indiferença pela sua aplicação, assim como quem atira fora a ponta de seu charuto, etc. A essas e outras esmolas, em que o coração não intervém, é que o apóstolo Paulo quis referir-se em sua primeira epístola aos Coríntios, quando disse: mesmo que eu houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, se eu não tivesse caridade, de nada me serviria. As esmolas com caridade, a seu turno, compreendem uma escala progressiva de mérito, não evidentemente em função do quantum distribuído, mas sim dos estados de alma, que lhes sejam intrínsecos. Em outras palavras, isto quer dizer que a esmola será tanto mais meritória aos olhos de Deus quanto mais puro seja o seu conteúdo caritativo, isto é, quanto mais às escondidas seja feita, quanto mais delicadeza encerre, quanto mais abnegação expresse e quanto menos vergonha cause a quem a recebe. No primeiro degrau situam-se os óbolos concedidos de boa vontade,
quando solicitados, esperando os doadores provas de gratidão dos infelizes aos quais favoreceram. No segundo, as esmolas da mesma espécie, cujos autores, conquanto não contem com a gratidão imediata dos homens, têm como certo tornarem-se merecedores do paraíso por causa delas. No terceiro, as espontâneas, porém não na justa medida dos recursos de que dispõe o esmoler. No quarto, as dadas com alegria em acordo com as possibilidades de quem as dá, mas de forma que o favorecido saiba a procedência do favor recebido. No quinto, idem, mas já sem que o beneficiado tenha conhecimento de quem seja o seu benfeitor. No sexto, aquelas que se realizam em absoluto anonimato e de maneira tal que nem o dispensador de benefícios conhece individualmente seus beneficiários, nem estes possam identificar o filantropo que os ajuda. No sétimo, aquelas que, ao invés de simplesmente socorrer os pobres, os enfermos, enfim, os necessitados de todos os matizes, concorram para eliminar a pobreza, a enfermidade e os demais aspectos da miséria humana, ensejando novas e mais amplas oportunidades de educação e trabalho, elevando física, mental, espiritual e socialmente os pares de todo o mundo, para que se promovam, sintam-se gente como nós e experimentem, cada vez mais, a alegria de viver e a caridade sem esmola. Em que consiste? Como pode ser praticada? Consiste no cultivo das virtudes cristãs, que são filhas do amor, havendo para todos inúmeras formas de exercitá-la. Sim, do nababo ao mendigo, ninguém aqui, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Kardec, podendo, como pode, o ouro amoedado, transformar-se em toda sorte de bens e utilidades de consumo é, sem dúvida, um precioso elemento de que a caridade só lançar mãos nas tarefas do bem, nem sempre, entretanto, é ele o recurso mais apropriado para estancar lágrimas, curar feridas e dirimir aflições, pois males existem, e infinitos, em que as boas qualidades do coração valem mais ou operam melhor que todas as riquezas materiais. 42. Esmola e caridade, segundo. Escusam-se muitos de não poderem ser caridosos, alegando precariedade de bens, como se a caridade se reduzisse a dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus e proporcionar um teto aos desabrigados. Além dessa caridade, de ordem material, outra existe, a moral, que não implica o gasto de um centavo sequer e, não obstante, é a mais difícil de ser praticada. Exemplos. Eis alguns. Seríamos caridosos se, fazendo bom uso de nossas forças mentais, vibrássemos ou orássemos diariamente em favor de quantos saibamos acharem-se enfermos, tristes ou oprimidos, sem excluir aqueles que porventura se considerem nossos inimigos. Seríamos caridosos se, em determinadas situações, nos fizéssemos intencionalmente cegos para não vermos o sorriso desdenhoso ou gesto desprezível de quem se julgue superior a nós. Seríamos caridosos se, com sacrifício de nosso valioso tempo, fôssemos capazes de ouvir, sem enfado, o infeliz que nos deseja confiar seus problemas íntimos, embora sabendo de antemão nada podemos fazer por ele, senão dirigir-lhe algumas palavras de carinho e solidariedade. Seríamos caridosos se, ao revés, soubéssemos fazer-nos momentaneamente surdos quando alguém, habituado a escarnecer de tudo e de todos, nos atingisse com expressões irônicas ou zombeteiras. Seríamos caridosos se, disciplinando nossa língua, só nos referíssemos ao que existe de bom nos seres e nas coisas, jamais passando adiante notícias que, mesmo sendo verdadeiras, só sirvam para conspurcar a honra ou abalar a reputação alheia. Seríamos caridosos se, embora as circunstâncias a tal nos induzissem, não suspeitássemos mal de nossos semelhantes, abstendo-nos de expender qualquer juízo apressado e temerário contra eles,
mesmo entre os familiares. Seríamos caridosos se, percebendo em nosso irmão um intento maligno, o aconselhássemos a tempo, mostrando-lhe o erro e despersuadindo de o levar a efeito. Seríamos caridosos se, privando-nos, de vez em quando, do prazer de um programa radiofônico ou de TV de nosso agrado, visitássemos pessoalmente aqueles que, em leitos hospitalares ou de sua residência, curtem prolongada doença e anseiam por um pouco de atenção e afeto. Seríamos caridosos se, embora essa atitude pudesse prejudicar nosso interesse pessoal, tomássemos, sempre, a defesa do fraco e do pobre, contra a prepotência do forte e a usura do rico. Seríamos caridosos se, mantendo permanentemente uma norma de proceder sereno e otimista, procurássemos criar em torno de nós uma atmosfera de paz, tranquilidade e bom humor. Seríamos caridosos se, vez por outra, endereçássemos uma palavra de aplauso e de estímulo às boas causas e não procurássemos, ao contrário, matar a fé e o entusiasmo daqueles que nelas se acham empenhados. Seríamos caridosos se deixássemos de postular qualquer benefício ou vantagem, desde que verificássemos haver outros direitos mais legítimos a serem atendidos em primeiro lugar. Seríamos caridosos se, vendo triunfar aqueles cujos méritos sejam inferiores aos nossos, não os invejássemos e nem lhes desejássemos mal. Seríamos caridosos se não desdenhássemos nem evitássemos os de má vida, se não temêssemos os salpicos de lama que os cobrem e lhes estendêssemos a nossa mão amiga, ajudando-os a levantar-se e limpar-se. Seríamos caridosos se, possuindo alguma parcela de poder, não nos deixássemos tomar pela soberba, tratando os pequeninos de condição, sempre com doçura e urbanidade, ou, em situação inversa, soubéssemos tolerar, sem ódio, as impertinências daqueles que ocupam melhores postos na paisagem social. Seríamos caridosos se, por sermos mais inteligentes, não nos irritássemos com a inépcia daqueles que nos cercam ou nos servem. Seríamos caridosos se não guardássemos ressentimento daqueles que nos ofenderam ou prejudicaram, que feriram o nosso orgulho ou roubaram a nossa felicidade, perdoando-lhes de coração. Seríamos caridosos se reservássemos nosso rigor apenas para nós mesmos, sendo pacientes e tolerantes com as fraquezas e imperfeições daqueles com os quais convivemos, no lar, na oficina de trabalho ou na sociedade. E assim, dezenas ou centenas de outras circunstâncias poderiam ainda ser lembradas, em que, uma amizade sincera, um gesto fraterno ou uma simples demonstração de simpatia, seriam expressões inequívocas da maior de todas as virtudes. Nós, porém, quase não nos apercebemos dessas oportunidades que se nos apresentam, a todo instante, para fazermos a caridade. Por quê? É porque esse tipo de caridade não transpõe as fronteiras de nosso mundo interior, não transparece, não chama atenção, nem provoca glorificações. Nós traímos, empregamos a violência, tratamos os outros com leviandade, desconfiamos, fazemos comentários de má fé, compartilhamos do erro e da fraude, mostramo-nos intolerantes, alimentamos ódios, praticamos vinganças, fomentamos intrigas, espalhamos inquietações, desencorajamos iniciativas nobres, regozijamo-nos com a impostura, prejudicamos interesses alheios, exploramos os nossos semelhantes, tiranizamos subalternos e familiares, desperdiçamos fortunas no vício e no luxo, transgredimos, enfim, todos os preceitos da caridade, e, quando cedemos algumas migalhas do que nos sobra ou prestamos algum serviço, raras vezes agimos sob a inspiração do amor ao próximo. Via de regra fazemo-lo por mera ostentação, ou por amor a nós mesmos, isto é, tendo em mira o recebimento de recompensas celestiais. Quão longe estamos de possuir a verdadeira caridade. Somos, ainda, demasiadamente egoístas e miseravelmente desprovidos do espírito de renúncia para praticá-la. Mister se faz, porém, que a exercitemos,
que aprendamos a dar ou sacrificar algo de nós mesmos em benefício de nossos semelhantes, porque a caridade é o cumprimento da lei. Capítulo 11, questão 886 e seguintes. 43. As paixões. A doutrina espírita nos ensina que todas as paixões têm como princípio originário uma necessidade ou um sentimento natural, colocados em nosso âmago com o fim de estimular-nos ao trabalho e à conquista da felicidade. Deus é amor e, ao criar-nos, fez-nos participantes de sua natureza, isto é, dotados dessa virtude por excelência, carecendo apenas que a desenvolvamos e a depuremos, até a sublimação. Houve por bem, então, tornar-nos sensíveis ao prazer para que cada um de nós, buscando-o, cultivasse o amor a si mesmo, para, numa outra etapa, ser capaz de estender esse amor aos semelhantes. Pode parecer que a busca do prazer pessoal seja uma forma errônea, por sumamente egoísta, para que possa conduzir-nos à efetivação desse grandioso desiderato. Deus, porém, em sua onisciência, sempre escolhe os melhores caminhos possíveis para o nosso progresso, e se assim há determinado é porque sabe que, sem experimentarmos, antes, quanto é bom amor que nos devotamos e ao qual tudo sacrificamos, jamais chegaríamos ao extremo oposto, de sacrificar-nos por amor a outrem. Os gozos que o mundo nos proporciona, entretanto, são regulados por leis divinas, que lhes estabelece limites em função das reais necessidades de nosso corpo físico e dos justos anseios de nossa alma, e transpô-los ocasiona consequências tanto mais funestas quanto maiores sejam os desmandos cometidos. Nisto, como em todo aprendizado que lhe cumpra fazer, seja de um ofício, de uma arte, ou do exercício de um poder qualquer, o homem começa causando, a si mesmo e ao próximo, mais prejuízos que benefícios. É que, em sua imensa ignorância, não sabe distinguir o uso do abuso, exagera suas necessidades e sentimentos, e é aí, no excesso, que aquelas e estes se transformam em paixões, provocando perturbações danosas ao seu organismo e ao seu psiquismo. Apresentemos alguns exemplos. Alimentar-nos é um imperativo da natureza, cujo atendimento é coisa que nos dá grande satisfação. Quantos, entretanto, façam dos prazeres da mesa a razão de sua existência, rendendo-se à glutonaria, mais dias, menos dias, terão que pagar, com enfermidade, se não mesmo com a morte, o preço desse mau hábito. Muito natural nosso desejo de preparar dias melhores para nós e a nossa família. Bem assim as lutas a que nos entregamos e os sacrifícios que nos impomos, visando a tal objetivo. Todavia, é preciso que essa preocupação pelo futuro não ultrapasse os limites do razoável, para que não se converta em obsessão. A recreação, por outro lado, é uma exigência de nosso espírito, e os entretenimentos ocasionais valem por excelentes fatores de higiene mental. Infelizes, no entanto, os que, seduzidos pelas emoções de uma partida de baralho ou de víspora, pelo lucro fácil de um lance na roleta, ou quejandos, se deixem dominar pelo jogo. A desgraça não tardará a batê-los, como abatidos têm sido todos quantos se escravizam a essa terrível viciação. Calor excessivo ou frio intenso podem forçar-nos, vez por outra, a um refrigerante gelado ou a uma dose alcoólica, com que nos dessedentamos, ou nos reconfortamos gostosamente. Mas todo cuidado será pouco para não descambarmos para a bebedice, pois seus malefícios, provam-no as estatísticas, assumem características de verdadeiro flagelo social. Todos nós sentimos necessidade de dar e receber carinho, já que ninguém consegue ser feliz sem isso. É de todo conveniente, entretanto, repartir nosso afeto com os que pertencem ao nosso círculo familiar, estendê-lo a amigos e outros semelhantes, evitando concentrá-lo em uma só pessoa, fazendo depender unicamente dela o nosso interesse pela vida, pois, ao perder esse alguém, poderemos sofrer um golpe doloroso demais para ser suportado sem perda do equilíbrio espiritual. Não há quem não deseje autoafirmar-se,
mediante a realização de algo que corresponda às suas tendências dominantes, e daí porque alguns se tiram, com inusitado entusiasmo, a determinados estudos, outros se empolgam na procura ou no apuramento de uma nova técnica com que sonham projetar-se na especialidade.